A paz de Cristo, meus irmãos, muito bom dia! Dominical Cast está no ar mais uma vez para a honra e glória do Senhor, nesse domingo abençoado. Você que está aí no Brasil, você em Portugal ou em qualquer lugar do mundo, saiba de uma coisa, Cristo marcou este encontro com você nessa manhã ou nesse momento, amém? E quem está conosco hoje, aqui abrilhantando o nosso estúdio, é o diácono John Anderson. Ele que é paraibano, primeiro participante paraibano aqui representando o Nordeste, não é? De João Pessoa, na Paraíba. Diácono John Anderson, que é do Ministério Templo da Graça, aqui em Portugal. Amém? E hoje nós vamos tratar sobre um tema muito interessante, que é: quem serve a Cristo passa por provação? Vamos saber, segundo aqui o diácono John Anderson, qual a sua opinião sobre o assunto e o que a Bíblia tem a nos dizer e a nos mostrar sobre esse assunto. Atenção, hein? Quem serve a Cristo passa por provação? Vamos conosco nessa manhã. Diácono John Anderson, dê um bom dia para esse povo abençoado aí, uma saudação para essa galera que nos acompanha. Meus irmãos, eu quero vos saudar com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já agradeço a Deus aqui por esta rica oportunidade de estar aqui participando pela primeira vez por este podcast Dominical Cast tão abençoado, que tenho certeza que será de grande impacto aqui para essa nação portuguesa, tanto para o Brasil, por fora, toda a Europa. Eu quero dizer aqui que estou muito grato, muito feliz pelo convite, servo de Deus. Amém. Estar aqui podendo compartilhar aqui um pouco da palavra do Senhor. Aleluia. E aproveitando a oportunidade para dizer a você, diácono John Anderson, nosso irmão em Cristo, obrigado por você ter tirado um pouco do seu tempo. Nós sabemos da correria do dia a dia, sabemos dos compromissos na própria igreja, não é? Mas o diácono, ele não hesitou. Quando eu convidei, eu apresentei o projeto, ele disse: opa, estamos lá, se for para falar de Deus, estamos juntos. Muito obrigado, meu amado. Você então tem 28 anos, é isso, meu irmão? Isso. 28 anos. E pelo que nós conversamos aqui, já são 15 anos caminhando ao lado de Jesus, não é? Sim, já são. Desde os 13 anos convertido, é isso? É isso, desde os 13 anos já decidi entregar minha vida para Cristo, lá na pequena igreja, lá na Paraíba, aonde foi a missionária Penha que me conquistou através do Evangelho lá na minha casa, e graças a ela, pela misericórdia do Senhor, eu e minha casa estamos nessa caminhada servindo a Jesus. Mas antes de nós entrarmos no tema, não é? Gostaria de saber de você. E também tem uma pergunta que eu faço a todos os convidados, que já irei fazer agora. E em seguida quero saber um pouquinho dessa tua caminhada cristã até aqui. Mas, diácono John Anderson, quem é Jesus Cristo de Nazaré para você, meu amado? Para mim, Jesus Cristo, ele se define em uma palavra. Ele é salvação. Jesus, para mim, ele é o meu pai, ele é meu amigo, nos momentos que mais preciso, como está escrito lá em Jeremias 33:3. Eu clamo a ele e ele sempre me responde. Então, Jesus, para mim, ele é meu pai, ele é meu amigo, em geral, ele é meu tudo. Amém. A gente até se constrange, é difícil falar, né, desse Jesus maravilhoso. Difícil no sentido de expressar, não é? O que a gente sente. Mas é tudo e mais um pouco. Glória a Deus por isso. É verdade. É tudo e mais um pouco. Diácono Anderson. Para facilitar, posso lhe chamar de Anderson? Claro. Amém. Sim, com certeza. Diácono Anderson. Quer dizer então, meu amado, que você ali na cidade de João Pessoa, não é? Na Paraíba, como nós já dissemos, você teve uma infância, digamos assim, normal? Como que foi assim, a tua base cristã familiar? Você realmente encontrou a Cristo de uma forma mais forte, ouviu falar dele aos 13 anos ou antes, então? Como é que foi assim, o seu início de vida? E no decorrer da sua história até chegar aqui? Na verdade, para conhecer a Cristo, como eu falei, foi através de uma diaconisa Penha, que hoje ela é missionária, e foi ela que foi a implantadora do Evangelho naquela casa, porque lá, como os irmãos não sabem, vão saber aqui agora, ninguém lá na minha família era cristão, nem meus pais, nenhum, mas só tinha uma remanescente que era a diaconisa Penha.
E foi através dela que ela começou a fazer os cultos dentro de casa, no quintal. E através dela o evangelho ele foi pregado lá. E depois daquele tempo lá, criou-se uma chama no meu coração para saber que era esse Jesus que mudava tanto, que muda a vida das pessoas. E foi através daquele tempo, daquele dia que eu decidi levantar minha mão para Jesus. E foi esse Jesus que trouxe essa mudança do caráter que eu sou hoje. Amém. Quer dizer, através da vida de uma diaconisa, então. Uma diaconisa, serva de uma Deus. Missionária. Como que é o nome dela? Diaconisa Penha. Hoje ela é missionária Penha. Missionária Penha. Um minha forte tia, abraço. Minha tia, Está no Brasil, então? Tá no Brasil. Um forte abraço, minha irmã. E quando estiver aqui em Portugal, fazendo uma visita, passeando, com certeza. esteja aqui conosco. Amém? Já está lançado o convite. Então você, a partir dos 13 anos, começou a frequentar uma igreja ali no Brasil, então. Isso. Não é? E foi assim até mais ou menos que ano antes de vir para cá? Assim, quando eu tinha os 13 anos, comecei a frequentar a igreja, mas como todo jovem recém-convertido, era um pé dentro da igreja. É o Raimundo. É o crente Raimundo, como se fala no Brasil. Era um pé na igreja e um pé no mundo. Só que daí eu tinha um sonho, meu sonho era ser jogador de futebol. Quem me conhece sabe. E pelas algumas oportunidades que tive na vida, ali com meus 15, 16 anos, tive uma oportunidade de entrar ali num clube efetivo ali, para quem conhece o Botafogo da Paraíba, lá em João Pessoa. Tive a oportunidade, mas de repente, indo para a igreja, comecei a frequentar a congregação, entender o que é o evangelho, trouxe mudança. E aquilo que eu falei, um pé na igreja, um pé no mundo, focado nas coisas materiais deste mundo. E o Senhor Jesus, pela sua misericórdia, falando através da sua serva em profecia, um dia revelou para mim e disse: olha, Deus te fala para ti que vai te fazer um grande ganhador de almas, um grande missionário. Você com 15 anos, Eu com 15 anos. E eu não sabia o que era ouvir a voz de Deus através de profecias. Para mim ainda isso era novidade. Era novidade, era leigo. E disse: olha, te farei um pregador das nações, te colocarei em pássaro de ferro e ganharás almas para o Senhor. E aquela palavra tocou o meu coração, mas não sabia de fato que era pregar o evangelho, viver o evangelho, viver para Cristo, focado em coisas materiais. Passei num teste para jogar em time profissional, mas acabou que não deu certo. Deus não permitiu que seja um jogador de futebol. E foi um belo dia, Deus disse: eu não quero que você seja isso, meu filho, eu quero que você seja um ganhador de almas, um ganhador de vidas. Vai ser um pescador. Vai ser um pescador, igual que ele fez na vida de Pedro. Olha, Pedro, larga essa rede, larga esse negócio de pesca aí de peixe. Exatamente. Porque o que eu tenho para ti é melhor do que peixe. O que eu tenho para ti é para ganhar vidas para o meu reino. Então foi através disso que o evangelho foi implantado e comecei a tocar instrumentos na igreja. Não comecei pregando, comecei a tocar bateria. O Senhor me deu o dom para tocar, tocava guitarra, violão. E naquele tempo eu fui vendo os homens de Deus pregando, aquela graça, aquela ousadia, através do Espírito Santo, vida se rendendo. Eu disse: eu quero esse negócio para mim. Eu quero ser um pregador do Evangelho. Eu via muitos testemunhos de homens, pregador do Evangelho, ganhava almas. Eu disse: quero também isso para a minha vida. E foi através daquele tempo, quando eu completei os meus 18 anos, que eu fui me interessar mais a buscar, ler a palavra, se aprofundar mesmo, realmente. Quero isso para a minha vida. Eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Eu não quero viver os meus sonhos. Às vezes os meus sonhos não é o sonho que Deus tem para mim. Eu sei que os sonhos que Deus tem para mim é muitos melhores do que o meu. Exatamente. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou, né? É verdade. Para nós, para aqueles que confiam nele. Então você, como diz a história, no português popular, mergulhou de cabeça. Mergulhei de cabeça no Evangelho. E graças a Deus eu estou, pela misericórdia, servindo ao Senhor como diácono da igreja, sempre tentando respeitar a liderança. Isso é um conselho que eu digo para todos: respeite e comece de baixo. E o Deus que ele faz a promessa, ele cumpre. O propósito da promessa, a promessa, Deus fala para você hoje, não é que ele vai cumprir amanhã. Ele pode até fazer isso, mas há um processo
Que ele vai cumprir, ele vai, não é? Mas tem um processo, Exatamente. na verdade. E pela misericórdia do Senhor, sirvo ali como diácono. Já pela misericórdia também, já tive a oportunidade de dirigir uma congregação, estando no Brasil junto com a minha família. Foram 1 ano e meio ali de um processo, uma experiência da parte de Deus. E confesso que foi uma experiência bastante proveitosa, onde busquei conhecimento, me aprofundei. Deu para ter ali uma ideia do que é pastorear futuramente, não é? Claro. Ali uma faculdade realmente foi na uma prática. faculdade de Jeová mesmo. Qual que é a igreja lá, a congregação? Era do pastor Daniel Evangelista, lá em Santa Rita. Quero aqui mandar um abraço também. É o meu ex-pastor, Daniel Evangelista, um homem de Deus ali em Santa Rita. Tem ali várias congregações. Um forte abraço também para todos da congregação IEA de Santa Rita. IEA de Santa Rita. Santa Rita, mas é Santa Rita a cidade. É, Santa Rita a cidade. Amém, meus amados. Um forte abraço a todos aí da congregação e ao pastor Daniel Evangelista e a pastora Raquel Evangelista. Pastora Raquel Evangelista. Amém. Não podemos perder a oportunidade também, diácono Anderson, de fazer o convite, né, já agora no início, a você que nos assiste, que de repente está aqui em Portugal, que mora aqui aos arredores de Gaia, do Porto, de Lourosa, Espinho, não é? Temos algumas igrejas que a gente sempre está indicando, né? Porque hoje em dia, até um amigo meu, pastor, não adianta a gente dizer assim, olha, procure a igreja mais próxima de você. Não dá para falar mais isso hoje em dia, porque nós sabemos que, infelizmente, há muitos locais que só tem a placa com o nome igreja, né? Então nós dizemos assim, procure a igreja mais próxima da Bíblia. Com certeza. Amém? Com certeza. E aqui nós temos algumas indicações. Você que quer conhecer o diácono Anderson mais de perto, e ali toda a membresia da Igreja Templo da Graça, que fica em Lourosa, não é? Em Lourosa ali, agora está representado de Argoncilha ali, Lourosa, Argoncilha ali, nosso pastor presidente. Eu já quero mandar aqui Pastor Nildo, um abraço para o meu pastor, minha pastora, a pastora Letícia, que tem sido canal de Deus na minha vida aqui em Portugal para ele e toda a minha família. Um abraço aqui, meu pastor, Deus abençoe. Esteve aqui conosco, uma bênção. Lá os cultos no domingo, qual horário? São às 10 horas da manhã, no domingo. Às 10 horas da manhã. Você está assistindo agora, está tendo culto. Mas domingo que vem, você já está convidado. 10 da manhã, largue tudo que você está fazendo. Também temos uma igreja às 18 horas, ou melhor, desculpa, às 17 horas, ali em Vila Nova de Gaia. Igreja Missão Ômega, tá bem? Às 17 horas fica na rua de Moçambique, 147. Só jogar no Google Missão Ômega Portugal que você já encontra o endereço. Bem pertinho ali do Jardim do Morro, da Avenida da República. O culto começa às 5, 6h30 está terminando, no máximo às 19 horas. Dá tempo para você levar a família para tomar um sorvete, para passear. Amém? Não perca a oportunidade. Também aqui aqui em Pedroso também temos a igreja Rehoboth, ali com o apóstolo Lyndon Johnson, que também é uma bênção. Fique ligado, tá bem? Qualquer coisa, dê uma olhadinha nos episódios anteriores, que sempre tem uma igreja perto de você. Diácono John Anderson, paraibano, já vamos falar sobre o tema que é: quem serve a Cristo passa por provação, é forte. Antes disso, você está vendo aqui a nossa bancada que está cada dia mais bonita, e eu gostaria de saber o que você vai deixar para representar a sua tão ilustre participação aqui conosco. Olha, já quero aqui deixar aqui uma pequena lembrança aqui. Eu não vi, eu só vi a sacola, hein? Para esse servo de Deus, uma Amém. pequena lembrança do coração. Aqui. Espero que... É sacola, é? É toda, é embalagem tudo? Tá dentro. Ah, tá dentro? O mistério tá dentro. Amém. Opa, já tô vendo, já até imagino o que é. Deixa eu pôr aqui. A gente sempre pede, meu amado, que é justamente para, de alguma forma, toda vez que eu olho, tenha certeza que eu lembro de todos que participaram aqui conosco com muito carinho, não é? Porque nós estamos iniciando, né? Estamos aí, graças a Deus, a passos largos, porque o Senhor ele tem nos ajudado, não é? Mas sou muito grato àquelas pessoas que estiveram conosco desde o início, né? Estamos somente no início. Olha só, rapaz, não vou nem tirar, nem Salomão teve dessas aqui, não teve não, nem Salomão. Diácono Anderson, muito obrigado, vou usar, inclusive essa aqui ganhei do pastor Wagner também, ó, tô usando e vou usar, mas já vou deixar aqui. Agradeço muito, mais uma vez, pela
Só pelo fato do senhor ter se lembrado, já faz muita diferença pra gente. Muito obrigado. Depois eu vou organizar melhor. Diácono John Anderson, que é casado, inclusive, com a irmã Amanda Faustino, né? E pai da Ana, de 5 aninhos. Isso. Né? Um grande abraço a vocês. Se quiser mandar um abraço, pode mandar também. Eu quero deixar aqui um abraço para minha esposa, a minha companheira, está comigo já há quase 10 anos, graças a Deus. Minha filha Annalise, minha esposa. Quero mandar aqui, aproveitar aqui o espaço, mandar aqui um beijo no coração do meu pai, da minha mãe. Benção. É o presbítero Gilberto, a diaconisa Deise, minha irmã Daniele e o meu irmão Alisson. Que Deus em Cristo possa abençoar todos da minha família. Amo todos vocês e saudades grandes. Amém. Para você ver, através da vida de uma pessoa, que nesse caso foi de uma diaconisa, não é? Isso. Toda a família foi alcançada, porque Isso. hoje temos ali presbíteros, diáconos, né? Que bênção, que maravilha. Realmente, quando Deus ele entra na nossa casa, na nossa vida, ele mexe com todas as estruturas, como diz aquela canção, né? Como Zaqueu. Ele mexe com todas as estruturas, sara tudo que é preciso. E existe o antes e o depois. É verdade. Certamente, um exemplo, né? Os teus vizinhos ali, né? Que puderam, de repente, que conheceram seus pais anteriormente, até do seu nascimento e tudo, eles puderam ver, caramba, olha, o meu vizinho era assim, mas a partir desse momento, desse ano, ele está diferente. Então, houve certamente um divisor de águas nessa família, não é? Com certeza. Pela graça de Jesus. Mas, meu amado, nós sabemos que na nossa caminhada com Cristo, e entrando no tema, não existe essa questão de dizer assim, agora eu sirvo a Jesus, a minha vida vai ser 100% só maravilhas. Pelo contrário, né? Eu vejo que nós temos a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo e nós confiamos nele, de fato, nós vamos ter sim problemas, dificuldades. A diferença é que a gente sabe que a gente não vai estar sozinho. É verdade. Não é? Nós sabemos que vamos ter alguém ali lutando conosco. Então eu gostaria de perguntar para você nessa manhã, na sua opinião, diácono John Anderson, quem serve a Cristo, mesmo que seja fiel, passa por provação? Olha, olhando a Bíblia Sagrada, como foi me facultada aqui a oportunidade, eu gostaria aqui de dar uma diferenciada entre tentação e provação. São coisas distintas, mas que se parecem iguais. Uma linha muito tênue entre uma e outra. É uma linha muito parecida, tentação e provação. Deixa-me aqui dar uma pequena explicação para que você possa aqui entender aqui o meu conhecimento e que de fato você também na sua casa tem o seu conhecimento. Mas eu queria aqui destacar aqui que tentação ela é um convite para você pecar. Você está sendo tentado. E provação ela está ligada com algo que vem para provar a nossa fé. É só você olhar a Bíblia Sagrada e você vai ver vários textos. Texto de provação, texto de tentação. Mateus capítulo 4 fala de quê? Da tentação de Jesus. Mas quando você abre a Bíblia em Gênesis capítulo 22, versículo 1 em seguida, você vai ver ali Abraão, Deus pedindo a Abraão o seu filho, o seu único filho. Deus estava provando a fé de Abraão. Então existe uma diferença em ser tentado e ser provado. Provado, exatamente. Então, para a gente continuar, Deus ele tenta, na sua opinião? A tentação vem de Deus? Eu quero aqui deixar aqui o versículo bíblico que se encontra na carta de Tiago. Tiago. Capítulo 1, versículo 12, 13 e 14. Diz assim, Tiago 1, 12, 13 e 14. Abençoado é o homem que resiste à tentação, porque tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que amam. Que homem algum a ser tentado, diga, ponto, porque por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem tenta. Então aqui eu queria já deixar essa resposta que Deus, na minha concepção, olhando a Bíblia Sagrada, explicitamente, não é? Explicitamente ele está dizendo aqui que ele não tenta, mas sim, abre entre aspas,
Creio eu que a tentação não vem da parte de Deus, mas sim o adversário Satanás, como está escrito lá no livro de Jó, que ele pediu a Deus permissão para tentar simplesmente tocar ali no corpo de Jó. Então, na minha humilde opinião, Deus ele não tenta homem, mas o adversário sim. Ele tem essa atribuição de Deus para poder tentar a vida do ser humano. E é interessante também, eu sei que você vai falar sobre isso, que mesmo essa tentação, né, sendo permissiva, claro, Deus permite, né, e acredito que isso sirva para o crescimento espiritual da gente, o texto também vai falar que não sobrevém tentações, não é? Exato. Sobre nós que a gente não possa suportar. Claro, com certeza. Não é? Pode falar sobre isso, meu amado. Eu falo de mim mesmo, eu trago um testemunho pessoal de mim mesmo, provações. Quando eu digo provações, foi algo que veio mesmo para tentar ali a nossa fé, ver se a gente estava em Cristo. Quando, para que os irmãos não saibam, a minha esposa, ela tinha um útero de criança, ou seja, ela não podia gerar uma criança, não poderia carregar ali no útero. E por diversas vezes nós tentávamos engravidar e sempre ocorria de mal a pior. Perdia. Contei 3 vezes que ela perdeu 3 crianças. Um perdeu com 3 meses, outro perdeu com 4 e o outro perdeu com 5. E eu tirei daqui e dali, as pessoas sempre falavam, olha, Deus está te provando para que venha algo melhor, mas eu fico pensando, como é que Deus vai me provar se Deus está tirando ali uma criança, né, do ventre e está gerando ali tristeza para a família, está trazendo ali, minha esposa não queria mais tentar, sabe, não veio aquele momento de provação, veio aquela prova e a gente olhou para o céu e disse, Deus, que prova é essa, Pai, que está trazendo apenas desgosto? De repente, só quem já passou por isso, né, com esses olhos, de dizer assim, o que eu estou fazendo de errado, não é? O que a gente está fazendo que está desagradável? Não sei. Isso mesmo, vem logo à mente, isso que você acabou de falar. Qual o meu pecado? O que eu tenho cometido, Deus, diante de Ti? O que foi que eu fiz para estar tudo dando errado, Pai? E Deus disse, dizendo assim, calma, fica tranquila. O que eu tenho preparado para Ti lá na frente é coisa grande, é coisa maior. E graças a Deus, hoje, pela misericórdia do Senhor, a gente tem a Annalise, está com 5 anos de idade. Saudável. Está com saudável, tem promessa de Deus, gosta de cantar, gosta de adorar. E isso aí que mantém a nossa fé, sabe, firme no Cristo que nós servimos. Amém. Mas é assim, só quem já passou, quem está passando sabe que é difícil, não é? É difícil. A gente não está aqui querendo romantizar, claro, né? Romantizar porque a aprovação... Não, é difícil. A gente imagina, você bem citou, né, a questão de Abraão, quando Deus pediu para ele, né, o sacrifício, pediu para ele o único filho, Isaac, não é? Que ele sacrificasse ao Senhor. A gente só pode realmente imaginar o que passou na cabeça daquele homem naquele momento, não é, Diácono Anderson? Porque você pegar... Uma coisa é você ter 10, ter 20, ter 30. Outra coisa é você ter uma coisa e Deus te pedir, não é? E nós estamos falando aqui de um menino, né? De um filho realmente. E ele subindo aquela montanha, né? Aquele monte para fazer o sacrifício. Realmente, a gente pode até pensar assim, opa, isso não vem de Deus, né? Eu acredito, irmão, que a primeira coisa que passa na mente da gente quando temos uma dificuldade é isso. Opa, isso aqui não vem de Deus, isso aqui é do diabo, então isso aqui eu tenho que consertar alguma coisa porque eu estou em pecado. Mas eu assisti uma pregação, inclusive do irmão, né, do Diácono Anderson, falando sobre a vida de Jó, não é? E eu gostaria que você compartilhasse um pouco, porque foi muito bonito ali a sua colocação a respeito daquele homem, né, que a Bíblia fala, que ele simplesmente era um homem justo, um homem correto, um homem que se desviava do mal, não é? Um homem a ponto do próprio Deus se orgulhar dele, né? São poucas pessoas que Deus vem citar assim, olha, como Davi, um homem segundo o meu coração, é não é?
Jó, tu viste o meu servo Jó? Essa palavra é muito forte. Um homem íntegro. Fica à vontade, meu amado, para falar aquilo que Deus colocou no teu coração. Você acabou de falar aí um ponto importante, né? Sobre este homem Jó. É assim, eu trato a vida de Jó como um espelho muito para a minha vida. Quando eu olho Jó, claro que nós não passamos tudo que esse homem... Nós vamos passar o que esse homem passou. Me leva logo, Jesus. Pois um homem que a Bíblia diz que ele tinha pelo menos 5 qualidades. Foi os que eu citei na pregação. É só você olhar a Bíblia em Jó, capítulo 1, a partir do versículo 1. É bom o senhor fazer esse resumo da vida de Jó, porque há muitas pessoas que nos assistem que ainda não, até mesmo não tiveram ainda a oportunidade de manusear uma Bíblia, né? Mas de uma forma muito simples. Olha só quem era Jó e o que Deus fez através da vida de Jó, não é? Numa provação. Logo aqui eu começo a ver aqui 5 qualidades que aquele homem tinha. Capítulo 1, versículo 1 diz que ele era perfeito, íntegro, reto, temente a Deus, e no versículo de número 5 diz que ele, pelas madrugadas, ele oferecia sacrifícios a Deus pelo perdão dos pecados de seus filhos. Logo, se ele se levanta para oferecer sacrifícios a Deus, isto logo nós vemos a nossa ideia que ele era um homem de oração. Ele tinha essas qualidades que, infelizmente, nos nossos dias atuais está faltando entre o meio dos homens de Deus e mulheres de Deus. Pessoas tementes a Deus, pessoas retas, íntegras, tementes, que se desvia do mal e que contém o primeiro, que é o mais importante, uma vida de oração. Que está tão difícil encontrar pessoas que estão, nesses últimos tempos, não dedicadas assim, a uma vida de oração. E quando eu olho para a vida deste homem, meu companheiro, eu começo a ver aqui que foi uma aprovação que Deus ali, ele foi ali até o final. Até o bagaço, ele não é? Foi esmagado, como eu falo na Paraíba, ele foi maltratado, esmagado, bofeteado, passou de tudo. E quando a gente começa a ver aqui esse texto, a gente começa a ver que ele era rico. A riqueza que esse homem tinha. E algumas pessoas pregam contra os homens de Deus ser prósperos. Não, irmãos. Mas se você for olhar a Bíblia Sagrada, este homem ele tinha essas qualidades, mas ele era um homem que carregava a presença de Deus. E por ele carregar esta presença de Deus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus abençoava ele em toda a sua maneira. Tinha criados que trabalhavam para ele. Ele era o mais rico da sua época, né? O homem mais rico da terra de Uz. Ou seja, ninguém ali se comparava à riqueza que ele tinha. Nem os seus próprios amigos, que quem sabe ali viviam nas redondezas circunvizinhas, tinha essa riqueza que este homem tinha. E se você for ver aqui, as riquezas que este homem tinha, está escrito no texto que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 juntas de jumentas e muitos criados que trabalhavam para ele. Para gerir tudo isso. Agora imagina a riqueza que aquele homem tinha. E falando de riqueza, a gente logo entende que essa riqueza aqui, ela vinha da parte de Deus. Porque chegou um episódio aqui para a gente dar um resumo. Chega um episódio que tem uma reunião nos céus. Não posso falar para os irmãos qual é o céu que foi. Se eu for olhar aqui na Bíblia Sagrada, eu vou começar a ver pelo menos 3 céus. Exatamente. O primeiro céu, que a gente consegue ver. O segundo, observável. As galáxias, as nuvens, e o terceiro, que é o céu, onde está o Pai Todo-Poderoso. Não posso dizer para os irmãos qual foi o céu. Só diz que é nas regiões celestiais, não é? Nesse caso. Diz que Satanás se apresenta diante de Deus e o Senhor pergunta para ele, de onde vens? Deus, com a sua onisciência, onipotência, onipresença, sabe de tudo, conhece tudo, sabe o futuro, sabe o presente. Exatamente. Mas Deus faz questão de perguntar, de onde vem Satanás? Ele fala, eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Aí Deus fala, observastes o meu servo Jó. Eu imagino Deus falando, a gente imagina só, né? Deus falando assim, tu viste o meu servo Jó, como quem diz assim, orgulhoso, né? Orgulhoso, claro. Porque, na verdade, o próprio Satanás já tinha rodeado e que certamente, através da onisciência de Deus, Deus sabia que ele já tinha visto Jó. Ih, rapaz, olha esse daqui, tá servindo a Deus, mas também é rico, tem isso, tem aquilo, tal, pronto, foi embora. Não ia falar de Jó, só pensou, né? E aí Deus falando, tu viu meu servo Jó, ô Satanás? Tá a ver o que é um homem temente a Deus mesmo, que me ama?
Um homem que... Pronto. E aí foi a oportunidade que o diabo teve, né, para falar. E ele tem a oportunidade, né? E o Senhor disse, tu viu lá ele, né? E se vi sim, Senhor. Ele é reto, íntegro, temente a Deus, desvia-se do mal. Mas ele olha assim para o Senhor, Senhor, isso é fácil. Ser cristão com tudo bom é muito bom. Ser cristão com dinheiro, bois, fazendas. Uma família linda. É muito fácil. Faz o seguinte, Senhor. Vou fazer uma aprovação nele, posso? Pode. Deixa eu ir lá. Deixa eu tentar ele. Ver se ele é isso mesmo que o Senhor está dizendo para mim. Olha a astúcia do diabo. Senhor, deixa eu fazer uma brincadeirinha com ele. Deixa eu fazer uma tentação nele, ou fazer um toque, para ver se ele é realmente isso que o Senhor está me dizendo. Deus disse, vai lá, pode ir. A permissão está concedida, só não toca na vida dele, porque a vida dele ainda me pertence. Então foi assim que começou ali aquela calamidade ali na vida daquele homem. Estava em casa, e a Bíblia diz que um dos seus criados vem correndo e disse, ei Jó, posso te contar uma coisa? O que foi? Olha, acabou de vir uns sabueus aqui, Jó. E acabou de roubar as jumentas, mataram os servos, a espada, e eu escapei para te trazer a notícia. Agora vê comigo, aquele homem traz aquela notícia triste, chega outro correndo e diz, Jó... Não deu tempo nem dele pensar, não deu tempo nem de respirar, tomar um copo de água aqui. E ele disse, olha, acabou de vir, Jó, fogo do céu, e acabou de queimar 7.000 ovelhas. Agora imagina, Jó recebendo aquela notícia de derrota, de fracasso, que perdeu ovelha, e ele diz mais, olha... Vieram também os homens e mataram os servos a fio de espada, e eu escapei para te trazer a notícia. Ele recebe aquela notícia, vem outro correndo e diz, Jó, olha, tem outra notícia, fala o que foi. Acabou de vir uns caldeus, Jó, e acabou de levar todas as tuas jumentas, e mataram os servos a espadas, e eu escapei. Aí chega outro correndo também e diz, Jó, tinha que trazer uma notícia, fala o que foi. Acabou de vir um vento lá do Oriente, deu um pé de vento na casa e acabou de matar todos os teus 10 filhos. Já pensou? Agora você imagina comigo, o homem que servia a Deus, era reto, era íntegro, temente a Deus, se desvia do mal, e agora está passando essa calamidade, e já olha quem sabe para cima e diz, pai, o que é isso? Mas ele não blasfema, a Bíblia diz que ele rasga as suas vestes, raspa a cabeça, lança-se na cinza, lança-se no pó e diz, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá eu vou voltar. Bendito seja o nome do Senhor. Ele estava dando uma lição importante aí para a gente. Adorar a Deus apesar das circunstâncias que a gente fala. Estou sendo tentado, mas eu vou continuar adorando a Deus. Estou com a porta fechada, mas eu vou continuar adorando a Deus. Estou desempregado, mas eu vou continuar adorando a Deus. Porque o Deus que me deu, Ele pode devolver. Deus tira? Pode tirar. Satanás tira? Tira também. Mas eu conheço um Deus que Ele restitui. E quando Ele levanta a mão dele assim para restituir, se prepara para receber. O nome do Senhor Jesus. Aleluia, é forte, é verdade. Então, baseado no que foi falado até aqui, meu amado, quem serve a Cristo passa sim, não é? Com certeza. Por provações, passa por dificuldades, passa por momentos difíceis, não é? Não é só aquele negócio de prosperidade 100%, não. Que infelizmente nós temos visto em muitos locais, né, sendo pregado, sendo falado. Vem pra cá que aqui você não vai sofrer, que aqui você não vai padecer. Eu queria saber onde que é esse lugar, né? Mas a grande verdade é, quem passa, quem serve a Cristo, passa sim. Mas passa de uma maneira diferente, né, meu irmão? Com certeza. Porque se fosse, entenda comigo, se fosse um outro personagem, se fosse uma outra pessoa, né, rica também, como existem, né? Pessoas ricas, milionárias, com tudo isso, né, com todas essas propriedades, com animais e tudo, e tivesse passado por essa mesma situação, eu acredito que a pessoa tivesse uma arma, dava até logo um tiro na cabeça, né? Olha, acabou aqui. Com certeza. Porque uma desgraça dessa vir de uma vez, né? E não foi só isso, né, meu amado? Muita coisa aconteceu ainda com ele. Sim, se fosse só isso, entre aspas, teria sido fácil. Mas Jó padeceu muito e em nenhum momento ele murmurou, né? No capítulo 3 aqui do livro de Jó, diz que ele olhando para aquela situação, mas antes dessa situação chegar, para ele falar isso, ele passa por outro tipo de provação, algo mais forte ainda. A Bíblia diz que no capítulo 2 do livro de Jó, que novamente houve um dia quando os filhos da alva vieram se apresentar perante Deus. Os filhos da alva, a Bíblia chama eles dos anjos do Senhor, os filhos da alva, e vieram se apresentar a Deus.
E o texto diz que mais uma vez veio também Satanás. Ou seja, o acusador veio mais uma vez e Deus mais uma vez pergunta para ele: de onde é que tu vens? Deus sabia, Deus sabe tudo. Mas, Senhor, venho de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus diz assim: já que tu andou e tu rodeou, tu viste lá o meu servo? Ele continua fiel a eu ainda. Tirasse os bois, tirasse jumenta, tirasse ovelha, tirasse até os filhos, que é a base da casa dele. Mas mesmo assim ele continua me adorando. Só que o diabo é tão astuto que ele diz: ó Deus, deixa eu fazer algo com o Senhor. Se o Senhor me autorizar, posso ir lá e tocar na carne dele, Senhor? Tenho certeza que dessa vez, se eu tocar na carne dele, ele não aguenta. Ele agora, Senhor, ele vai te desconjurar. Como ele vai te detonar, Jesus. Ele agora vai. O Senhor disse: vai, toca em tudo. Está permitido. Só não toca na alma. E naquele dia, a Bíblia diz que ele foi acomado de úlcera da cabeça à planta do pé, ao ponto de pegar um caco de telha, raspar-se a sua crosta da sua perna, ou quem sabe do seu braço, e sangue, pus, se coçar, carniça, sair do seu corpo, e ele dizia assim: louvado seja o nome do Senhor. Será que você que está aí acompanhando tinha aí esse afeto grande de dizer isso ainda? Louvado seja o nome do Senhor. E Deus disse para mim: ô Anderson, ele estava passando por aquela provação tão grande. Ele disse: foi, Senhor. Ele perdeu tudo, não perdeu? Ele disse: perdeu. O corpo dele estava fedendo. Eu disse: estava. Mas assim, Deus disse assim: o corpo dele fedia por fora, mas por dentro o espírito dele estava dizendo: Deus, louvado seja o teu nome. E Deus disse para mim: tem muita gente no nosso meio que é o contrário. Tá cheiroso pelo lado de fora, tá com aparência pelo lado de fora, mas por dentro já tá podre. Já tá podre faz muito tempo. Então, olha só essa palavra, meu querido, minha querida, que nos assiste essa manhã. Até porque, meu irmão, nós não estamos aqui para ser melhores ou nada, né? E nem para acusar ninguém. Mas é muito forte o que o diácono John Anderson está dizendo nessa manhã. Às vezes você olha alguém e a pessoa realmente por fora ela aparenta a coisa mais linda e mais perfeita, não é? Mas só Deus sabe o que aquela pessoa passa por dentro. É verdade. Não é? E com Jó realmente ali, como você bem falou, né? Através da revelação da palavra, que ele estava podre realmente por fora. Né? Só quem já teve uma coceira, uma nascida, alguma coisa, sabe que aquele negócio incomoda, Agora você imagina da cabeça aos pés e sem ter onde morar, sem ter onde ficar, na rua. Imagina ele na rua largado como um mendigo realmente passando por tudo aquilo. E a Bíblia ela dá alguns sintomas que aquele homem tinha. A Bíblia diz que ele teve as suas gengivas apodrecidas. A gengiva de Jó apodreceu. A Bíblia diz também que ele via vultos durante a noite. Ou seja, ele fala assim: visões assombrosas eu tive na noite. Isso significa que até os demônios vinham para atormentar. Agora imagina aí o camarada fedendo na podridão, perdeu tudo e agora vem os demônios. Jó está deitado de noite e começa a ter visões. Nem para dormir tinha sossego. Nem para dormir ele tinha sossego na sua casa, mas nem por isso ele deixou de adorar ao nome de Jesus. Adorar o nome de Jesus. É interessante também, irmão Anderson, nesse caso, a primeira coisa que o diabo tocou foi justamente nos animais, não é? Sim. E de onde que Jó tirava para fazer o sacrifício? Era dali, né? Era das jumentas, dos bois, das ovelhas. Era de onde ele usava para sacrificar o Senhor pelo pecado dos filhos, né? Supostamente, meus filhos podem ter pecado, ele era realmente precavido, era um homem íntegro, né? Mas chegou um momento que ele não tinha o que sacrificar, não é? Eita, passando por aquele momento, ele não tinha nem o que sacrificar. Certamente ele sacrificava o próprio coração naquele momento, né, meu amado? Louvado seja Deus. O próprio coração. Senhor, não tenho mais nada, mas o meu coração está aqui. Louvado seja Deus. Não é? E muitas das vezes, meu irmão, não sei a tua situação, como você está. Deus, ele não quer mais hoje que você sacrifique, que você pegue um cordeiro que não é mais necessário. Louvado seja porque Deus. Jesus Cristo de Nazaré, esse mesmo
que transformou minha vida, que transformou a casa, a vida do nosso diácono antes que está aqui, ele já pagou, ele já sacrificou-se por nós. Glória a Deus. E você tem a oportunidade, nesse momento, de glorificar aí da tua casa. Aleluia. Glória a Deus, Louvado a esse seja Jesus Deus. Maravilhoso. E ele quer sim fazer parte da tua vida, né? Falamos aqui de uma, digamos assim, uma tentação, não é? Uma tentação que já passou. Misturado com uma prova seria... Porque o que eu considero com essa questão de provação? A palavra provação vem de provar, né? Provar. Ou de ser aprovado. Ou quando você passa por uma prova, digamos numa escola, você estudou, né? Nós temos ali o nosso produtor, Jacob, tá estudando, olha. Pedrinho, ele tá aqui assistindo, mas também tá estudando agora ali. Por quê? Certamente ele vai fazer uma prova. Com certeza. Nessa prova, ou ele vai ser aprovado ou reprovado, não é? É verdade. Eu acredito, meu irmão, que muitas das vezes Deus ele permite que nós passamos por certas situações para nos provar, sim, mesmo ele sabendo... Eu quero saber a sua opinião, essa é a minha, tá, meu amado? Claro, com certeza. Mesmo ele sabendo qual será o resultado. E você sabia, é isso que eu penso, que muitas das vezes a gente passa por situações uma vez, eu conversei isso com um amigo uma vez, um pastor, 2 vezes a gente passa pela mesma situação, mais uma vez a gente está passando pela mesma situação, parece que a gente nunca muda de prova, digamos assim. Mas sabe por quê? Porque a gente não foi aprovado. Parece que é Deus mostrando, meu amigo, meu filho, você precisa aprender essa lição. Mas, Senhor, eu já passei por isso ano passado, eu vou passar por esse ano de novo isso. É o 3º ano que eu estou passando por isso. Mas você não aprendeu, meu filho. Você foi reprovado as 3 vezes. E você precisa aprender. Eu vejo que é mais ou menos isso. É a mesma coisa o nosso filho, né? Nós que já somos pais. Ele vai, um exemplo, mete o dedo na tomada, pegou um choque. Pá! E você olha, agora ele não vai mais. Então já não é mais necessário que eu vá lá e tape aquela tomada, né? Com aquele protetor. Mas ele vai lá a segunda vez. Nossa, ele foi de novo e você fala, isso não vai matar ele. Não tem perigo. É um choquezinho fraco, digamos assim. Não vai matar ele. Vamos ver se ele vai de novo. Aí o menino vai lá de novo, 3ª vez, pega um choque. Mas uma hora ele diz assim, opa, se eu meter o dedo aqui, eu não vou mais passar por essa situação, né? Então não foi preciso o pai eu ir lá e tapar, porque ele aprendeu. Verdade. Então, mas enquanto a gente, é o que eu penso, tá, meu amado? Enquanto a gente não aprende o porquê nós estamos passando por esse processo ou por essa situação, Deus ele permite que continue acontecendo. Ele nos fortalece. Com certeza. Ele nos dá força para a gente enfrentar. Mas tem coisas que nós temos que aprender, né? Verdade, opa, não devo mais fazer isso. Não é? Isso é o que eu penso. Então, esse tema que nós estamos tratando aqui, eu vejo como de extrema importância. Porque é muito fácil alguém chegar do teu lado, eu não sei a situação que você está passando agora, e de repente você está passando por um momento difícil. Talvez você olhe na tua despensa, não tenha nada, né? E você está servindo a Deus, e você é dizimista fiel, e você faz propósito, mas está passando por isso. E alguém chegar do teu lado e dizer assim, tu tá em pecado, né? Conserta a tua casa. Foi o que aconteceu com os amigos de Jó. Falaram para ele. Pelo menos acusaram 3 vezes, né? O Elifaz, o Bildade e o Zofar acusaram ele de pecados terríveis. E não eram os inimigos não, eram os amigos, né? Não era de fora, era de dentro da casa, que estava ali próximo dele. Ou seja, acusaram Jó de pecados terríveis. E Jó sempre dizia, vocês não falam o que vocês não sabem. O que eu estou passando aqui hoje vocês não sabem. E o Elifaz abre a boca e diz, olha Jó, sabe por que sobreveio esse pecado aí na tua casa? Porque tu encobertava os pecados de teus filhos. O outro abriu a boca e disse, Jó, sabe por que estás nesse estado? Porque toda a tua riqueza que tu tinha não era de Deus, essa riqueza não era lícita. Ou seja, eles acusaram Jó até de ter enriquecido ilicitamente, não é? Da própria casa, você está entendendo o que a gente está querendo dizer aqui? Foi gerado dentro da própria casa. Os próprios que estavam perto, que estavam acusando o servo de Deus ali, daqueles pecados terríveis. Mas nós sabemos todos que Jó não cometeu nenhum daqueles pecados ali. A Bíblia respalda, né? Isso. Ele abre a boca, ele amaldiçoa o dia que ele nasceu. Ele amaldiçoou o ventre da mãe dele, mas ele ainda não abre a boca para blasfemar perante o Deus
que ele serve. Mas estava faltando mais uma personagem nessa história aí, que eu sei que você vai falar dela, né? Que eu acho que pro homem é a pior, né? Pro homem sim. É a pior, porque não tem coisa mais chata do que... Tô falando de coisas simples, tá? De você estar fazendo alguma coisa e de repente você pisou na bola aqui em algo e pronto, quebrou a cara, né? Quebrou a cara. Ah, fiz um negócio, mesmo que seja barato, tudo, perdi um dinheiro, fiz isso, e alguém chegar pra gente e dizer assim, eu te avisei, não é não? Eu falei pra ti não fazer isso. Geralmente quem faz isso, infelizmente, são as nossas esposas, né? Porque elas, claro, querendo cuidar, não é? Querendo cuidar, elas têm esse instinto de, com amor, de nos amar, de cuidar, não querer que a gente dê cabeçada na vida. Mas a esposa de Jó, o que ela faz, meu amado? Conta pra esse povo aí. Rapaz, tá aqui escrito em Jó capítulo 2, versículo de número 9. Então disse a sua esposa a ele, ainda retens a tua integridade? Olha o que ela diz. Na minha versão, né? Em outras versões vai estar diferente. Amaldiçoa a Deus e morre. Eu fiquei me perguntando assim por esses dias, o porquê ela falou isso. Veio na minha mente o porquê ela falou isso. E o que veio na minha mente foi, através do Espírito de Deus, foi... Sabe por que ela falou isso? Porque quem perdeu os 10 filhos foi ela. Sabe por que ela falou aquilo? Porque foi ela que viu os 10 caixões abertos. Porque a pior dor, o pai sofre. Mas a mãe, parece que o sofrimento é maior, porque foi a mãe que gerou, né? Que gerou. Quando minha esposa perdeu a primeira criança, meu amigo, foi uma dor terrível. Se perder uma criança, dói. Nem nascido tinha ainda da barriga, era 3 meses. Agora imagina, a própria esposa com os 10 filhos, tudo grande. De uma vez enterrado. 10 covas abertas ali no cemitério de Uz. 10 caixão. Imagina comigo ali o que aquela mulher veio na mente daquela mulher naquele momento. Naquele momento. Satanás aproveitou também que ele não é tolo, jogou, creio eu, não faça disso uma doutrina, mas creio eu que o Satanás implantou ali na mente dela e disse aí, fala também para ele aí, ó, amaldiçoa a Deus e morre. O que é que Satanás queria? Queria que Jó amaldiçoasse o Deus que ele servia. Não faça disso uma doutrina, pelo amor de Deus, irmãos. É apenas um pensamento de um simples servo de Deus, que o diabo ali incitou ali a mente da mulher dele, mesmo sabendo da situação de perca, e disse, fala para ele aí, amaldiçoa aí o Deus dele. E eu acredito nisso também, meu irmão. E morre. Concordo com amaldiçoa você. E morre. Ele disse, acaba com a tua vida. Te mata. Te mata agora. O plano de Satanás era esse, né? A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. E sabia que a partir do momento que ele fizesse isso, primeiro, ele já amaldiçoando, já iria blasfemar contra o Espírito, não é? E se matava, pronto, acabou. E ele iria ter um encontro com ele, não é? Ia ter um encontro com o próprio capeta ali, digamos assim. Olha, é forte. Mas o que a gente pode aprender, meu amado, com essa situação? Porque já que nós passamos por isso, né? Já que nós passamos por isso, claro que não, graças a Deus, que não tanto quanto Jó. Muitas das vezes as pessoas falam assim, ah, Senhor, já viu, com certeza você já ouviu isso, me dê a paciência de Jó, não é? Não peça isso não, meu irmão. Não. Aí uma pessoa falou pra mim assim, oh meu Deus, eu tenho que ter a paciência de Jó. Eu digo, tu quer ter a paciência dele? Tu quer passar pelo que ele passou? E eu vou dizer algo aqui pros irmãos aqui. Vou fazer uma pergunta aqui, Qual foi a paciência que Jó teve? Eu quero fazer essa pergunta aqui e deixar aberta. Me mostra na Bíblia aqui qual foi a paciência que ele teve. Dê a tua opinião nos comentários aí, dá uma olhada. Qual foi a paciência que esse homem teve? Jó não está tendo paciência de nada. Jó está fazendo indagações a Deus. Ele ter paciência... Tem uma forte que ele faz aí, não é? Ter paciência é você saber esperar, não falar, ficar quieto, baixar a guarda. Isso eu tenho paciência. Quando eu pedi alguma coisa para minha mãe, dizia, mãe, eu preciso de um dinheiro para isso. Mãe disse, calma, espera um pouco, fica aí, tem um pouquinho de paciência, que vai chegar na sua mão. E eu ficava ali quietinho, esperando. Mas na Bíblia aqui, queridos, Jó só está fazendo indagações a Deus. É só você olhar os textos sagrados aqui e você vai ver Jó
fazendo indagações a Deus. Senhor, por que isso? Senhor, por que daquilo? Por que essa situação? Por que sobreviveu isso? Por quê? Por quê? Por quê? É tantos porquê na nossa vida que não queira ter essa paciência. Já não teve nenhuma paciência. Ele faz tantas indagações que é só você olhar a Bíblia do capítulo de número 3 até o capítulo 38, você vai ver que Jó está debatendo ali entre os seus amigos e fazendo as indagações a Deus e clamando a Deus por alívio. A sua alma, chega um texto sagrado aqui no capítulo de número 19, versículo 20, que diz, do livro de Jó, diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará do trono no último dia. Mas antes dele falar isso, Jó também ele já pediu a morte também ao Senhor. Ele diz assim: a minha carne está se consumindo, os vermes estão comendo todos o meu corpo. De fora para dentro, né? Comendo mesmo, imagina. Agora imagina, para ele dizer isso que o Redentor dele... Agora ele está dizendo que o Redentor dele vive. Mas nos capítulos anteriores, Jó está clamando, ele quer saber o que está acontecendo. E Deus está calado. Porque vai chegar um momento da nossa vida que Deus vai estar calado, Deus não vai falar nada. Parece que o céu vai estar de bronze, não é? Ah, nossa, já passei muitas das vezes na minha casa... Céu de bronze, e eu quero abrir algo aqui para os irmãos, quero aqui estar contando. Chegou um tempo aqui na minha vida, quando eu estava no Brasil, um momento de dificuldade financeira terrível, onde ali dentro da minha casa, e vivendo do Evangelho. Nesse tempo ali eu vivia realmente assim do Evangelho, mesmo sendo diácono da casa do Senhor, pregando o Evangelho, levando a palavra, com o ministério da itinerância ali, cabeça do pastor. Todo dia pregando, e você sabe que viver do Evangelho de Cristo não é fácil. Nunca cobrei um centavo para pregar a palavra de Deus. Nunca pedi R$1 da igreja, nunca pedi €1 de ninguém. Só que passando esse tempo ali, chegou um tempo da minha casa que a aprovação foi grande. E quando abri a geladeira lá de casa, a única coisa que tinha era a garrafa de água, um sal e um açúcar. E minha mulher olhava assim para mim e disse: antes, que Deus é esse? Agora imagina aí, tu dentro da tua casa, tu pregando o Evangelho, tu dizendo que Jesus faz, que Deus abre, que Deus faz milagre, Deus abrindo visões de cego, fazendo milagres, maravilhas, e dentro da tua casa, aquela... Situação adversa, não é? Aquela pequena provação assim, situação adversa, e a gente olhar assim para o céu, e naquele dia eu olhei assim para o céu, e me lembro até hoje isso. Dobrei o joelho na cama, a minha esposa estava lá do lado. E eu comecei a cantar aquele louvor que é do Alisson Inês, quando ele tinha a dupla. Que diz assim: Deus, tu conheces o meu interior e também vê toda a minha dor. Me socorre, Deus. Naquele dia, quando eu acabei de cantar aquela música, eu não canto nada, irmãos. Mas quem tem fôlego, louva o Senhor. E quando eu acabei de cantar aquela música, alguém ligou para mim do estado de São Paulo. Não sei de onde pegou o meu número de... Aqui fala-se telemóvel, né? Sim. O celular, você que está no Brasil. Você estava na Paraíba lá? Eu estava na Paraíba, estava em João Pessoa. Alguém liga para mim. Diz: Pai do Senhor. Eu disse: Pai do Senhor. Olha, Anderson, eu estou aqui no meu trabalho aqui. Isso era 4h30 da tarde. Eu estou aqui no meu trabalho aqui. E eu estou com uma voz aqui no meu ouvido dizendo assim: liga para o meu servo Anderson e deposita algo na conta dele. Só que essa voz está falando tão comigo que eu fui jantar e a voz voltou a falar: liga para o meu servo Anderson e deposita algo na conta dele. Rapaz, eu indaguei tanto a Deus que eu voltei ao trabalho, e quando eu cheguei no banheiro, na casa de banho aqui, a voz falou: liga para o meu servo Anderson e deposita algo na conta dele. E ele disse: varão, eu não sei o que é que está acontecendo. Se é Deus, eu não sei se é Deus. Mas manda aqui tua conta aqui, que Deus está mandando aqui uma provisão agora para ti. Naquele dia ali, as lágrimas assim veio ao chão, e foi uma quantia tão alta que até eu me assustei com aquilo que Deus diz assim: eu provo, meu filho, mas também eu aprovo. Foi aquilo que você falou. Deus prova. Você foi aprovado, porque você não murmurou, não é? Deus você disse, não reclamou. Deus disse: você adorou? Agora receba aí, ó. E foi naquele dia ali, varão. Foi... Eu poderia aqui falar aqui centenas aqui de testemunhos aqui que eu vivi ali junto com a minha esposa. Tem outros testemunhos aqui também. Aqui abrindo o Fique à vontade. Do testemunho aqui, eu não sei se os irmãos acreditam de tirar dinheiro da boca de caixa. Eu não sei se aqui gente vai acreditar nisso. Ah, sim. Rapaz, teve uma vez que eu recebi um dinheiro de uma oferta de uma igreja. O servo de Deus me abençoou com oferta. E uma pessoa, não vou dizer que foi a pessoa,
que pode ser que depois assista a live, mas vou estar passando o link aí para ele se inscrever. Sim, sim. E já aproveito aqui para dizer, meus amigos, aqui, ó, se inscreva aí. Exatamente. Dominicalcast, vai ser bênção de Deus, viu? Compartilhe com seus amigos, viu? E, meu querido amigo, a minha esposa assim, Anderson, fulano de tal tá precisando de uma ajuda. E eu olhei assim pro meu bolso, de uma quantia, eu disse, eu não vou dar não. Porque a gente só dá pra mim. Foi. Porque a gente vai precisar. Aí ela olhou assim pra mim assim, eu senti Deus, ela disse assim, o Deus que tu serve, ele tira, mas também ele dá. Dá! E eu saí, tirei, peguei o dinheiro que eu tinha no bolso, coloquei no pacotinho, peguei as coisas, tudo que eu tinha, feijão, arroz, galinha, carne, óleo, tirei tudo, fiquei sem nada. Peguei uma motinha, que é a motinha do meu pai tinha uma traquezinha, cinquentinha, cilindrada, fiz uma grande cesta, peguei a oferta que eu tinha, coloquei minha esposa na trax, fomos para a cidade. Chegamos lá, abençoamos a família, por parte de meio-dia, a gente chegou em casa, e eu tava, no Brasil, a gente usa aqueles cartão da Caixa, né? Santander, Caixa Econômica Federal. Sim. E o meu cartão da Caixa, eu tinha perdido a senha de acesso dele. Perdi a senha, que é aquela senha de letra, os irmãos que sabem do Brasil. De letra, exatamente. De letra, né? E eu perdi essa senha. E eu fui lá na Caixa para resolver essa senha. Para resumir, cheguei lá na Caixa, resolvi a senha, peguei a senha, passei o cartão, tirei o extrato do saldo, olhei, tinha lá 25 centavos. Era o que tinha na minha 0,25. 0,25. E tinha um amigo meu da Assembleia de Deus, que o nome dele é Yuri, ele estava vindo, entrando no caixa, ele me encontrou. Ele disse, Anderson, tu vai para casa como? Eu disse, olha, varão, eu vou de ônibus para casa. Ele disse, me espera aí que eu estou de moto e tu vai comigo. Quando ele falou isso, eu senti algo dentro de mim falando assim, falou assim dessa mesma forma, vai lá no caixa, coloca o cartão novamente. E foi instantâneo, eu olhei para ele assim, para o meu colega e disse, varão, eu acabei de passar aqui no caixa aqui e puxei o extrato, não tinha nenhum dinheiro. Mas eu estou sentindo algo falando comigo dentro de mim, queimando, e eu vou fazer isso aqui, varão. Varão, eu fui. A voz falou dentro de mim forte, vai lá e passa novamente. Eu peguei o cartão, não tinha diante de Deus, não tinha nada. Eu passei, quando eu puxei o extrato, tinha uma quantia que é porque acredita em milagres, assim... Improvisão, não é? Improvisão na parte de Deus. E eu liguei para minha esposa na hora e disse, mano, tu não vai acreditar. Ela, o que foi? Eu disse assim, dessa mesma forma, papai acabou de depositar aqui na nossa conta uma quantia. Ela disse, mentira, menino, para de mentir. É mentiroso. Eu disse, vou te mandar aqui. Tirei uma foto. Quando ela viu, eu disse, eu não acredito. Começou a chorar e foi aquela alegria lá dentro daquele lá. E poderia falar várias outras aqui, mas... Certamente quem nos assiste também tem, né? Com certeza. Alguns episódios assim que marcaram nesse sentido. Eu costumo contar um que foi incrível também, né? Aconteceu comigo, eu estava passando uma situação um pouco adversa com a minha esposa, o Pedrinho, né, nosso primeiro filho, ainda estava bebê, tinha aproximadamente 3 meses, e nós tivemos na nossa vida, né, vamos aí para 19 anos já de casados, mas teve um momento que nós passamos por uma dificuldade muito grande, mais ou menos uns 2 meses que a gente passou só, de dificuldade mesmo assim, de você ter que contar tudo o dinheiro, né? E aí nós fomos morar de aluguel, lembro? Passamos ali 2 meses morando de aluguel, num quarto mesmo pequeno e com dinheiro contado. Eu só sei que eu tinha R$20 nesse dia. Tá certo, isso foi em meados de 2008, foi em 2008, exatamente em 2008. Na altura, o salário mínimo era por volta de R$450, mais ou menos, o salário mínimo, né, lá no Brasil. Mas R$20 naquela época dava para comprar algumas coisinhas, mas não tanto quanto aquele dia, meu amado. Porque eu saí naquele dia para fazer uma compra no mercado e eu nunca vi um dinheiro dar para trazer tanta coisa. Tô te falando, R$20. Eu lembro que eu comprei na época um frango,
comprei uma lata de óleo, comprei açúcar, comprei café, comprei o tempero do... Eu tô te falando, eu nunca me esqueço dessa história, sabe? Desse episódio que aconteceu conosco. Porque realmente nós estávamos precisando muito, né? E tem uma palavra, meu irmão, que eu gosto muito, que é provisão. Você Glória a falando Deus. agora sobre o que aconteceu na tua vida aí nessas situações, e nós vemos que é a provisão de Deus, né? Porque a diferença é, Deus ele nunca vai nos desamparar, Com certeza. né? Como iniciamos contando aqui, que Deus, né, não sobrevive em tentação que a gente não possa suportar, né? É como se, eu trocando em miúdos na minha cabeça, eu não sei se você concorda, é como se eu pudesse carregar 50 quilos, e o diabo chega com Deus e fala assim, olha, vou tentar o fulano, ele vai cair, vai pecar. Diz, mas qual é o tamanho da carga? É 60 quilos. Não, 60 quilos não. Até 50 você pode. Ele não vai aguentar os 50 mesmo, vai lá, tenta para ver se ele não aguenta os 50. E o diabo vem com os 50, a gente dá conta, porque a gente, né, Deus ele nos deu essa capacidade de não ser tentado além do que nós possamos suportar. E glória a Deus por isso. Então, todas as vezes que você vê que está sendo tentado, que você está passando por uma prova, uma dificuldade, lembre-se, você é capaz sim, porque Deus ele fortalece você, né? Nós falamos aqui sobre algumas coisas, mas eu acho que tem mais uma pergunta para fazer para você. O que fazer então, meu amado? O que fazer no momento da prova? Qual seria assim a dica, né, de ouro que você daria a quem está nos assistindo? Porque nós falamos muito da prova, de tudo isso e tal, mas o que fazer no momento dessa prova? Olha, eu sempre costumo aqui ver um texto que é Mateus 26, versículo 41, que é conhecido, da oração de Jesus no Getsemane. Jesus disse assim, olha, vigiai e orais, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava fazendo o quê? Estava no monte, estava orando, estava lá os discípulos, estava no seu lugar. Jesus disse, fica aí que eu vou aqui orar um bocado. Vem aqui, Pedro, vem aqui. Pode... Chamou os 3 mais próximos ali. Se você quiser falar, pode falar, varão. Pode. Não, fica à vontade. Pode se usar, varão. Aí, vem aqui, vamos aqui orar comigo. Jesus voltou quando de repente os discípulos estavam no cochilo. Estava roncando. Aí Jesus disse assim, vigiai, olha, para vocês não entrar em tentação. Jesus foi, afastou-se pela segunda vez, orou, está escrito aqui no versículo 42 que ele disse, Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Jesus voltou, encontrou os discípulos novamente. A Bíblia diz que ele estava com os olhos pesados. Dormindo, aquela madrugadazinha tensa. Tava o quê? Tava dormindo. Eu comecei a entender aqui que pra gente vencer assim, esses momentos assim, tentação, provação, é só através da oração. Quando a gente ora, busca a presença do Senhor, busca os mandamentos que Ele diz aqui na sua palavra, amar Ele acima de todas as coisas, amar o próximo, ter mais intimidade com Ele, porque o crente hoje em dia, para ter intimidade, as pessoas estão trocando aí muitas coisas hoje em dia. Eu percebo, estou vendo muito hoje, nos dias atuais, as pessoas têm deixado de fora aí a oração. E aqui em Portugal é muito difícil, vou abrir aqui um parêntese. Nós vivemos aqui, meus irmãos, aqui não é igual ao Brasil, aqui tem uma dificuldade. Qual é a dificuldade? Eu percebo aqui que aqui habita, aqui em Portugal toda, principados diferentes dos principados do Brasil, potestades diferentes. Aqui nós trabalhamos, igual no Brasil. Nós trabalhamos, aqui os cultos são reduzidos, nós não temos tantos cultos igual tem no Brasil. Basicamente, na igreja com congregava, tinha esse culto na segunda, tinha culto na quarta, sexta, cultos presenciais e domingo. E às vezes no sábado programações. E às vezes no sábado, ciclo de oração à tarde. Aqui não, aqui são mais reduzidos. Tem sim os online, mas presencialmente 2 vezes da semana. E aqui o que eu já conheci aqui de pessoas, pregadores, que muito usados por Deus, cantores, que se deixaram se esfriar na fé, se deixaram ser
ser levado aqui dentro de Portugal, infelizmente, são bastantes. É verdade. E que eu oro a Deus para que Deus ele venha abrir os olhos espirituais dessas pessoas. Pois nós estamos vivendo aqui tempos difíceis, tempos trabalhosos. E graças a Deus aqui em Portugal o Evangelho está aberto para a pregação do Evangelho. Não é igual a outros países, né? Infelizmente, Exatamente. carregar uma Bíblia. Aqui em Portugal, graças a Deus, Temos essa liberdade, tem essa né? liberdade aqui de carregar a Bíblia. Em outros países, as pessoas não podem, né, carregar. Então, eu deixo esse conselho aqui que nós devemos aqui estar em oração constante. Consagração, jejum, leitura da palavra. Ah, irmãos, eu trabalho logo cedo, não tenho tempo para ler a Bíblia. Leva a Bíblia ao trabalho, tu consegue ler na hora do teu almoço, almoça ali rapidinho. Não custa nada tu abrir aqui um salmo. Vou ler aqui o Salmo 23, versículo 1. Eu já lesse ali, já tirasse ali um tempo ali e medita na palavra. É isso aí que eu aprendi, né, com os pastores. E eu sempre gosto de ouvir pastores que têm experiências, não desmerecendo os que estão agora, não. Sim, sim. Mas eu gosto de analisar esses pastores que já têm uma bagagem. Não é errado, né? Até porque a gente vai às vezes no médico e aí você olha ali um médico às vezes recém-formado, 25, 26 anos e tal, você diz assim, caramba, eu vou buscar outro diagnóstico. O que você faz? Você busca outro, busca ali um de 50, um de 60 anos porque já tem mais experiência. Não quer dizer que o de 25, 26 não sabe, com né? certeza, exato. Mas certamente é a voz da experiência. Então, meu amado, para a gente aprender, deixar claro para você, a chave então para vencer a provação, a dificuldade, acredito que existem outras, mas a principal é então a oração. Para mim, a oração é a principal base de ter um relacionamento. Como é que eu vou vencer ela se eu nem oro? Como é que eu vou vencer a tentação, a provação, a dificuldade que chegar se eu não tenho uma vida constante de oração, não tenho uma vida dedicada ali a Deus? É só você pegar os textos bíblicos, todos os homens de Deus oravam. Se eu fosse... Tinha esse relacionamento, né, com Deus. Elias orava, fez fogo cair do céu. Cai até fogo do céu, é verdade. Eliseu orou, meu Deus, os milagres foram extraordinários. Pode olhar citações, o próprio Jesus deu esse ensinamento de estar em oração. O próprio Jesus tirava tempo para orar. Mesmo ele sendo 100% homem e 100% Deus, ele mantinha uma vida íntegra. E ele disse assim, ó, no mundo vocês tereis aflições, tereis provações, tereis dificuldades, mas tende bom ânimo. Eu venci como homem, vós também vai vencer também. Amém. É verdade. E na nossa própria oração, né, que ele deixou, a oração universal do Pai Nosso, diz assim, não nos deixeis, né, cair em tentação. Algo que você falou no início, eu gostaria que você frisasse novamente agora, me desculpe, eu não peguei muito bem, a tentação, como é que você falou? Provação e tentação no início? Você falou alguma coisa assim. Se eu não me engano, a tentação, você entra nela... Eu até anotei aqui para dizer aqui. A tentação é um convite para pecar. A tentação é um... exatamente, pronto. A tentação é um convite para você pecar. Ou seja, um exemplo. De repente, eu estou passando no mercado, em algum lugar, eu vi um telefone fácil ali para mim. Eita, olha... Atualmente lá o quê? Ela te acusa. Exato. Opa, eu tô precisando tanto de um telefone desse daí, tá desbloqueado, ó. Então tá ali a tentação. Mas se eu olhar, observar, passar direto, eu não peco. Olha, é o que está escrito em Tiago 1, verso 14. Mas cada homem é tentado, quando atraído e seduzido pela própria concupiscência. A sua mente ela já disse se aquilo ali é errado ou não é errado. Já acusa na hora. Faz quem quer, né? O que Jesus disse? Antigamente o conceito de pecado para adultério era você deitar com a mulher. Exatamente. Jesus já foi mais forte. Jesus disse assim, olha, se tu olhar e desejar, já. Não que você olhou, você pecou. Também vamos ser... Exatamente, senão a gente tinha que andar... vamos ser hipócritas com isso, irmãos. Jesus ele está falando ali pra gente ali o pecado ser gerado, ele está falando aqui da concupiscência da mente. É você tu olhou. Olhar. Vamos abrir um parêntese aqui. Uma explicação mais fácil. Literalmente. A mulher passou. Aí você olha, uita, que rapaz, mulher. olha.
Que mulher. Mas você olhou e tirou. Não foi porque tu quis olhar, ela passou ali, de feito foi um reflexo, tu olhasse. Mas só que a tua mente, tipo assim, a imagem daquela mulher fica na tua mente, sim ou não? Fica. E você cobiçou, não Você cobiçou e se desejou pro coração. Jesus botou esse conceito de pecado mais forte. Deitar antes era pecado. Você tinha que deitar com a mulher para ser pecado. Jesus disse não. Se teus olhos te faz pecar... Estavam pensando que ia ser mais fácil com Jesus, né? Mas Jesus foi mais... Moisés estava duro o negócio, pois agora vocês vão ver o que é. E da mesma forma, irmão, é quando ele fala também sobre o homicídio, né? O homicídio, aquele que vai e mata, pega uma faca, uma arma e mata. Não, qualquer um que olhar torto pro irmão, não é? Qualquer um que já matou o irmão, que desejou o mal, não é? Já matou, digamos assim, já cometeu um assassinato. E como a gente estava falando, uma coisa é você ver, ou seja, nesse caso, a tentação veio, tá ali um telefone, ou então tá ali passando uma mulher muito bonita, veio. Agora, cabe a nós, não é? Claro, com certeza. Vigiarmos para não cairmos, ou seja, cair na tentação. Cair, né? Exato. Porque outro versículo vai dizer, né? Que a gente deve... Fugiu agora exatamente a palavra. Resistir ao diabo, não é? E ele vai fugir. E ele fugirá de vós. Tem coisas que a gente deve realmente resistir, não é? Resistir e segurar firme realmente, que o diabo ele vai, digamos assim, vai dizer, não tem jeito. Não adianta com esse Ele foge, né? Ele foge. Ele mesmo vai fugir. Mas tem um ditado também, eu vou até abrir um parênteses aqui. Para nós que somos homens, né? Um ditado popular diz assim, olha, o diabo você tem que resistir, mas da mulher você tem que fugir. Foi igual José, fugiu. A mulher chegou com olha... se oferecendo dentro da casa de Potifar. José disse comigo, não, tô fora. Tô fora. Não adiantava ficar resistindo ali, não. Tem coisas, meu irmão, que não adianta você querer resistir, não. Sai fora, para você não cair. E essa carta de Tiago, ela é tão rica que o próprio capítulo 1... fala de diversas coisas, e o versículo 15 diz: depois havendo a concupiscência concebida, gera o pecado, e o pecado sendo consumido dentro do coração, aí que é o mais triste, o pecado gera a morte. A morte. Que é a separação eterna de Deus, né? A separação entre Deus. Então, infelizmente, irmão, nós devemos muito vigiar. Tem pessoas aqui que eram viciadas, vamos ser bem abertos. Cada um de nós, como viemos do mundo, a gente tinha algum tipo de vício. Sim. Alguns tinham vício de bebida, outros tinham vício de pornografia, tabagismo, entre esses vícios aí que tem. Se tu tá vendo aqui um copo de cerveja, e tu no mundo, tô falando de cristão, no mundo tu gostava de beber uma cerveja, tu senta lá nas rodas dos escarnecedores, tá vendo lá qual o cara vai e te oferece. Porque aqui a gente mais muito vê. Você senta, olha, não, toma aí, isso é só um pouco. Não. Mas tu sabe que isso aqui te fez mal quando tu tava lá. Tu tá tendo ali um... Tá sendo tentado, não é? Tu tá sendo ali realmente ali como se fosse... Entende o que eu ia dizer? Tu tá sendo tentado ali. Isso que te gerava mal, era um vício que tu tinha. E agora tu chegou perto daquilo de novo e a pessoa está, não, vai lá, não faz mal, é que é só um pouquinho, bebe aí. E às vezes o que o inimigo quer é só um gole, né? Aí tu vai e pô, já foi. Já era. Já foi, então... Exatamente. Nós devemos fugir dessas coisas. Que... É por isso, abrindo outro parênteses aqui, que eu sou muito contra, não é? A minha opinião, eu não sou dono da verdade, mas... também tem as minhas escolhas que eu posso fazer, né? Assim como você que está nos assistindo. Sou contra igrejas hoje que fazem ceia, servem a ceia com vinho. De verdade. Nossa. Você sabe que existe, sim, não é? Sim, já vi. E aqui em Portugal eu já vi. E aqui principalmente, né? Aqui eu já vi. Quer dizer, um amado às vezes só quem já passou, meu irmão. Talvez seja o exemplo de vocês aí em casa. Já passou por dificuldades com pessoas com alcoolismo, de repente o teu pai destruiu a tua casa, a tua família através do álcool, né? Foi usado ali o álcool para destruir, para dilacerar, acabar com a tua família ou com o teu relacionamento, seja lá o que for. E aí, às vezes, a pessoa se recupera, né? Graças a Deus se recupera e consegue retomar o caminho e larga realmente a bebida, larga realmente o vício.
E aí num culto de Santa Ceia, vai lá e toma um gole de vinho do porco. O que vai trazer de lembrança? Pode trazer, infelizmente, até uma recaída, não é? Pode trazer. Com certeza. Então eu acho que falta um pouco de sabedoria. Desculpa se de repente você que está nos assistindo pratica dessa forma ou está no lugar que faz dessa forma. Dá uma conversada com o teu pastor aí para ver se o que pode ser feito, porque é um perigo realmente. Para você não, glória a Deus. Para mim não. Claro. Eu não teria problema nenhum em tomar um gole de vinho, porque eu não bebo, nunca fui viciado nisto, né? Tenho outros vícios que carrego do mundo, infelizmente, né? Só nós sabemos de onde nós viemos, mas esse não vai me trazer problema. E o problema é para quem já passou por essa situação. É verdade, né? O problema está aí. E é vigiar. Eu acredito que quando Deus fala, deixa essa ordem pra gente vigiar, realmente, vigiar é estar atento aos pequenos detalhes, né, meu amor? Aos pequenos detalhes. E as pessoas estão usando isso muito, né, nos dias atuais. Essa ideia aí de vinho, né? Eu encontrei aqui várias pessoas aqui. Não tem problema. Se via cedo, eu digo, olha, vou dizer algo para você. Qual é a Bíblia que tu tá lendo? Eu já dei logo uma cola. Eu vou dizer aqui o versículo. Pronto. Há várias pessoas que interpretam esse versículo de várias formas. Efésios 5:18. Diz que não vos embriagueis com vinho, né? Em que é o que? Contenda. Ou seja, o vinho, ele excessivo ali, ele gera contenda. Tua mente, ela... Já não raciocina bem, não é? Isso que eu quero dizer. Não vos embriagueis com vinho, no que é contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tá entendendo? Se quiser outros versículos, a gente vai lá no livro de João, capítulo 2. Lá onde Jesus ele faz o primeiro milagre lá, que ele transforma água em vinho, né? Que Maria pergunta, o que é que vai fazer agora? Não é meu tempo, não é minha hora, mas... Enfim, Jesus disse assim, encher as talhas d'água, porque a festa não vai acabar enquanto eu estiver aqui. Eram 7 dias, né? Um casamento. Era um casamento. Demorava muito. Não é como a gente vê hoje em dia, 3, 4 horas de festa. Você imagina, 7 dias de festa, e aí acabou o vinho, aquilo ali era uma vergonha grande pro dono da festa, né? Ele diz assim, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. Jesus poderia dizer assim, o que é que eu tenho a ver com isso, que não tem vinho? Mulher, não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora. Mas só que Jesus estava ali, ele disse, né? Enche as talhas d'água, eles encheram. Jesus disse assim, tira aí agora e mostra lá o mestre-sala. Presta atenção, foi a água que foi transformada em vinho, não foi... E o vinho ali foi através da água, não foi ali aquele... fermentado. Fermentado, vamos tirar isso da mente. Não foi o fermento, foi a água. Não foi a uva em si. Jesus lhe disse assim, traz uvas. Ele disse isso? Você não vai ver muita Jesus. Traz uvas. Não, ele disse assim, enchei de água as talhas. E as talhas não eram nem lugar para colocar água, mas Jesus usou ali para colocar água. E ali houve uma transformação, uma transfiguração de substâncias, a água. O próprio Cristo, né? Teve poder para isso. E a ponto do mestre Sala falar, rapaz, vocês guardaram o melhor pro final, não é? E eles ali, né, tiveram ali, a festa não acabou, Jesus ali, o pessoal ali viu mesmo ali que Jesus era... Já viu um milagre, não é? Já viu um milagre, enfim. No decorrer do texto aí, vocês vão ler aí. Está em João capítulo 2, não é? João capítulo 2, versículo 1. Amém. O papo tá tão bom que a gente até falou sobre outra coisa, né? Mas tá no meio também, tá misturado. Mas são assuntos aí que são importantes também, então, né? meu amado, o que fazer no momento da prova, Diácono John Anderson, é isso, não é? É orar. Na sua opinião, é primordial. Para mim é orar. No momento da prova. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Buscar também se relacionar com pessoas que tem o que te oferecer de bom. Não adianta, tá numa aprovação, às vezes a gente vai procurar uma pessoa, a pessoa ao invés de te ajudar, te dar uma palavra de conforto, não, isso aí... Só vai te acusar, velho. Os amigos de Jó acusaram ele ali, mas chegou um tempo lá no final lá do capítulo 42, que o Senhor teve um encontro com eles, e está escrito Jó 42, versículo 7, né? Tendo falado dessas palavras, o Senhor falou a ele, faz o temanita e aos seus 2 amigos. Ou seja, eles estavam acusando Jó lá atrás e Deus teve um encontro com eles.
E Deus disse assim, olha, vocês falaram que não era reto do meu servo. E aqueles homens olham para si assim, não, Senhor, nós não falou não está acusando ele não, Deus está acusando sim, vocês acusaram meu servo. No coração mesmo vocês acusaram. Vocês acusaram meu servo. E a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu contra eles. A palavra ira no dicionário significa matar. Deus estava dizendo assim, vocês tocaram na unção de quem vocês não estavam fazendo, de quem vocês não sabiam. E a minha ira está sobre vocês, Deus está dizendo assim, eu vou matar vocês três porque vocês falaram de quem não era reto. Irmãos, ai daquele que se levantar, né? Diz a Bíblia, né? Ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus, né? Jó era uma menina dos olhos de Deus, né? Deus disse, eu vou matar vocês três porque vocês falaram do meu servo. Agora imagine aí o que é que Deus faz aí quando as pessoas... E Deus disse assim para mim, não precisa ninguém bater boca com ninguém. Se alguém se levantar contra a tua vida, fica quieto. Deixa falar, deixa criticar, deixa falar. Quem resolve é Deus, Ele é o advogado dos advogados. E é tão lindo o texto que eles, os próprios que acusaram eles, o Senhor disse assim, só tem um porém, para eu alcançar de misericórdia convosco, peguem aqui um anel de ouro, peguem aqui uns bois e vai à casa de Jó. Se Jó orar por vós, eu usarei de misericórdia, mas se ele também não orar, eu matarei a vós. A Bíblia diz que eles chegaram batendo lá, quem sabe bateu na porta e disse, ei Jó, quem sabe se olhou assim e disse, vocês aqui? O que é que vocês vieram fazer aqui, rapaz? Já vieram me acusar de novo? Nós viemos aqui sacrificar o Senhor. E naquele dia ali teve honra, né? Eles colocaram o anel do dedo de Jó. Jó orou, Deus virou o cativeiro e Deus fez. Através da oração de Jó. Ele fez o quê? Ele era tão íntegro que nem, digamos assim, ele poderia perdoou, né? Ele poderia ali, naquele momento ali, não perdoar. Ele poderia naquele momento ali... Ele perdoou, de verdade. Deixar ali, vocês, cara, não, vão embora daqui da minha casa. Mas ele tinha tanto Deus de coração que ele perdoou. E é o que está faltando no nosso dia, né? As pessoas... É mais uma lição, não é? Perdoarem mais as outras pessoas, né? Nós vivemos um tempo aí que as pessoas não gostam de falar com o outro, principalmente crente, né? Vai aquela coisa, aquela discussão, aquela coisa, e se não agrada, né, o coração de Deus, esse tipo de atitude. Fica aí um exemplo, né? Uma lição que é para quando você, meu amado, minha amada, que está passando por uma situação difícil, e eu sei que Deus ele vai te honrar, vai te ajudar a passar por isso, por essas dificuldades, mas quando você estiver bem, quando você superar tudo isso, não seja usado para jogar na cara das outras pessoas, não, né? Seja usado para quando essa pessoa de repente procurar dizer assim, olha, me desculpa, eu acho que no momento que você mais precisou, eu não estava do teu lado, eu te acusei, eu falei mal de você, eu quero te pedir perdão, que você aceite de fato o perdão, que vai mostrar quem de fato você é, né? E quem Deus é na tua vida, não é? Diácono John Anderson, diretamente da Paraíba, na João Pessoa, e de Agosti, Lourosa, Portugal, para o mundo, né? Aonde esse vídeo vai chegar. Mais uma vez, Diácono, eu quero agradecê-lo imensamente pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, amém? Agradecer a você por ter tirado um pouco do seu tempo, sabemos que é corrido, você tem seu trabalho na igreja, seu trabalho, né, secular aqui também, nesse Portugalzão, mas esteve disposto a trazer essa mensagem, né, nessa manhã a esse público que a gente gosta, que a gente ama tanto. Gostaria que você deixasse as suas considerações finais e um recado para quem está nos assistindo e que de repente nesse momento está no meio de uma prova, está no meio de uma dificuldade e que de repente estava aguardando por uma palavra como essa, não é? Dizer assim, olha, ora, continua firme, vai levar em conta aquilo que você deixou aqui de ensinamento e fique à vontade para se despedir desse povo. Olha, aqui eu quero primeiramente agradecer a você, meu amigo, por essa oportunidade de estar aqui falando um pouco aqui da palavra de Deus. Como os irmãos sabem, sou um obreiro jovem, novo, mas tenho muito ainda que aprender. Gosto de aprender, gosto de ouvir quem sabe, gosto de parar para analisar. E tenho certeza que o Senhor Jesus ele tem um futuro aí bom da parte dele, ganhar vidas, que esse é o intuito do Evangelho. Amém. O intuito do Evangelho não é se autopromover. O que nós vemos hoje em dia são pessoas que querem se autopromover através da palavra, cobrando cachês absurdos para pregar o Evangelho. Não sou contra as pessoas fazerem esse tipo de
mas pregar o Evangelho de forma simples, aonde as pessoas possam ouvir a verdadeira